Bom dia, com muita alegria e com muita satisfação, estamos aqui hoje ao vivo nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, fazendo nosso programa ao vivo com transmissão pelo Facebook, radiomundial.com, radiovibemundial.com.br. Você que queira acessar pelo computador, pelo celular, entre no Facebook, vocês vão ter imagem também. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, pratico medicina chinesa, para quem não me conhece, meu programa é aqui na Rádio Vibe Mundial há 23 anos, sempre às terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, falando sobre medicina natural, sobre homeopatia, sobre medicina chinesa, sobre vários temas. Você pode procurar no YouTube o canal doutora Ana Clélia Matos, você pode inscrever-se no canal, dar um like para que vocês possam ter acesso a vários e vários temas de vários tipos de doenças sob um ponto de vista diferente. Também no Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Esse programa está sendo gravado nesse momento e o tema de hoje é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, vocês vão saber agora o nosso ponto de vista sobre a medicina ocidental, a medicina oriental, a homeopatia, os tratamentos, tudo o que vocês precisam saber sobre transtorno obsessivo compulsivo. Se você precisar parar essa transmissão, porque vai precisar sair de casa, não se preocupe. A partir de amanhã vocês terão essa gravação na íntegra no canal do YouTube, no meu canal do YouTube. Então vamos falar um pouco de TOC. TOC, todo mundo fala, TOC. Um dos personagens mais conhecidos com o diagnóstico de TOC é o Roberto Carlos. Dizem até que ele já está melhor, mas a gente sabe que ele só usa na vida pessoal e na vida artística a cor azul e o branco. Isso é TOC, ele mesmo já admitiu também que está sob tratamento, que houve melhora. É muito sério. E às vezes é muito incapacitante, dependendo do grau do transtorno obsessivo compulsivo. A grande questão é que é visto muitas vezes como uma coisa engraçada, uma mania engraçada. As pessoas que convivem ao redor da pessoa com TOC acham que é uma coisa engraçada. Começa assim, mas a questão pode piorar. Começa tudo na ansiedade. Eu já tive a oportunidade de gravar vídeo, tá, no meu canal do YouTube sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, mas o TOC começa na ansiedade. Começa com uma ansiedade normal, pequena, porque a ansiedade ela pode ser bastante útil se ela for pequena. Vai fazer você movimentar a sua vida, vai fazer você fazer acontecer a sua vida. Se a ansiedade for grande e prolongada, forte, ela é um transtorno de ansiedade que pode ir para uma das consequências do transtorno de ansiedade ao TOC, as obsessões. Né, as manias. Então, a pessoa tem o quê? Ela tem pensamentos, tem ideias, tem imagens que invadem a cabeça, a mente dela insistentemente, repetitivamente, e é uma coisa que ela não consegue controlar. E na medida que vai passando o tempo, vai ficando cada dia mais intenso. E muitas vezes a maneira que aquela pessoa tem de eliminar aquele pensamento repetitivo é fazer um ritual. Né? É um ritual que tem regras, que tem etapas, e essas etapas são rígidas, não pode sair daquele ritual, e na medida que ela cumpre o ritual, ela sente um alívio temporário, mas é apenas temporário, porque a doença continua, o desequilíbrio continua. Naquele momento que ela cumpre o ritual, o alívio é imediato e ela consegue relaxar. O que acontece com a mente dessas pessoas? Elas acham que, de fato, que se elas não fizerem aquele ritual,
algo de muito terrível vai acontecer. Vai vir um azar, vai acontecer alguma coisa com alguém da família, alguém que ela gosta muito, ou com ela mesma. Então, isso é terrível. Fica o tempo todo amedrontada de não cumprir com aquilo, né? E cria uma realidade viva e constante na vida da pessoa. E quanto mais ela cumpre o ritual para aliviar aquela ansiedade, tanto pior fica a doença. A doença vai progredindo, muitas vezes, de forma galopante. Bom, o que acontece com o resto do tempo? Acontece que vai prejudicando a própria vida, vai paralisando e incapacitando a vida e atrapalhando a vida de quem convive com essa pessoa, com a família, porque ela transfere aquela questão para a família. Se tal membro da família não fizer tal coisa, vai dar azar para todos. Então, ela começa a comprometer o comportamento das pessoas. E como seriam esses rituais? Vou dar alguns exemplos. Ritual de limpeza. Então, ainda mais agora, a gente estava até comentando, eu e o Pedro aqui, com essa questão do coronavírus, né? As pessoas estão com um ritual de limpeza forte, álcool gel, álcool gel, álcool gel. Então, o Pedro disse, doutora, eu já limpei a sua mesa agora, na hora que eu entrei aqui estava tudo limpinho, o Pedro já passou o papel descartável com álcool gel e tal, mas se eu tivesse toque, eu iria fazer isso tudo novamente. Eu não ia acreditar nele, eu ia achar que ele não fez direito, e se eu não fizesse, eu ia pegar o coronavírus, ia ficar mobilizado o meu pensamento para isso. Então, não, tirando o coronavírus, existem pessoas que têm rituais fortes de limpeza. Outra mania do toque é a checagem. Checa se a porta está fechada, se o gás está fechado, se a janela está fechada. Checa e checa, né? Se tem um altar, existem pessoas religiosas, eu tenho exemplos. A pessoa tem um altar, o santinho que está no altar tem um ângulo certo para ficar, porque se o anjinho ou o santinho mudar, ficar de lado, ou se a faxineira tirou do lugar exato, vai dar azar. Aquilo é um altar de proteção, então aquilo vai dar azar, vai trazer muita má sorte. E confere várias coisas ao mesmo tempo no trabalho. Ela faz um trabalho, confere se mandou, confere. Outras pessoas têm mania de contar. Então, tem que contar tantos passos para sair do elevador até entrar na sala do trabalho. Se ela der 2 passos ou 1 passo a mais ou a menos, vai dar azar. Então, tem que fazer a contagem. Eu tenho exemplos de pessoas que saem da sala e vão para a cozinha com tantos passos. Se der 1 passo a mais ou a menos, vai dar azar, volta tudo e conta tudo de novo, né? E assim, são sucessivos exemplos. Pessoas têm mania de organização. Organiza. Sabe aquela pessoa que olha um quadro, se o quadro está torto na parede, não consegue parar e admitir, ou não dá bola, depois eu arrumo. Não, naquela hora tem que levantar para arrumar o quadro na parede. Aquele vaso que está na mesa, aquele vaso está com a orquídea voltada para lá. Não, tem que ficar para cá. Então levanta, tem que fazer aquilo na hora. Porque você pode estar sentada na sala da sua casa, olhar aquele objeto meio torto, falar, depois eu arrumo. Isso é normal. Você ir lá arrumar é normal. Mas o compulsivo, a pessoa que tem transtorno obsessivo, ela tem que fazer na hora. Na hora. Não pode ser depois. E muitas vezes ela faz e checa se fez direito. E vai checar de novo. Outro sintoma impressionante, muito frequente de toque, é guardar coisas, colecionar coisas. Então, nós temos visto aí pessoas de idade que colecionam embalagens. Qualquer coisa que é entregue na casa da pessoa, ela lava e guarda, vai enchendo salas, armários, cômodos inteiros com embalagem. Porque pode ser que use. A ideia da pessoa é que acha que vai usar. Então, coleciona sacolinha de supermercado. Tem pessoas que
pegam a sacolinha do supermercado, dobra todinha e deixa aquele triangulinho. Tudo bem, você pode fazer isso, é útil, tá arrumadinho e tal, mas tem que ser naquela hora, não pode ser depois, né? E essas pessoas que colecionam objetos descartáveis é impressionante, né? Porque coleciona mesmo. E se tira algo dali, daquele cômodo, às vezes, pessoas de idade, é muito frequente isso. E às vezes a família vai visitar, nem acredita que ela está guardando tudo aquilo. Outro sintoma de toque é fazer estoque, né? Compra então tantas latas de leite condensado. Tem que ter 20 latas. Se tiver menos uma, já corre e compra uma para completar. Tem que ter tantas latas de óleo, tem que ter tantos quilos de açúcar. Então, tem que ter tantos rolos de papel higiênico. Se tiver 2 a menos, cria uma angústia na pessoa e a pessoa tem que sair para comprar. Não pode esperar para amanhã, mesmo que tenha 40 rolos de papel higiênico, tem que ter aquilo, o estoque completo. Isso é transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser de 2 tipos. Pode ser mais leve, onde essas obsessões, esses rituais se repetem não com tanta frequência, nem diariamente, e não está atrapalhando a vida da pessoa. Mas lembrem-se, o que começa devagar pode aumentar com o tempo. E pode ser aquele mais pesado, mais forte, que paralisa não só a vida da pessoa, aquela compulsão, mas também a vida de quem está do lado da pessoa, de quem convive com aquela pessoa. E quais seriam as causas disso? A primeira causa, que o mundo da psiquiatria fala, que é desconhecida, não sabe por quê. Alterações de comunicação entre determinados grupos de neurônios ou zonas cerebrais que utilizam diretamente a serotonina, que era um neurotransmissor cerebral, é possível, isso é possível, uma das causas, né? Por isso que os inibidores de recaptação da serotonina são medicamentos psiquiátricos que dão muito bom resultado no toque, né? Então, tem muito a ver com a serotonina. Fatores psicológicos, traumas do passado, histórico familiar de pessoas da família que já tinham transtorno obsessivo, às vezes é o tio, a avó, a prima, o pai, a mãe, né? E os sintomas, então, eu já descrevi, são esses pensamentos obsessivos, preocupação excessiva, organização excessiva, higiene pessoal também é um sintoma importante, pessoa que toma vários banhos por dia. E agora com o coronavírus, quem tem toque piorou, porque limpa tudo a ponto de jogar álcool em tudo e se intoxicar. Eu tenho pacientes que se intoxicaram pelo álcool, porque estão obsessivos com a limpeza, né? Tão obsessivos e ficam obsessivos também com o familiar, porque acham que a pessoa não está fazendo a higiene pessoal correta e manda tomar banho, e manda limpar o sapato direito, e manda e passa pano, passa o tempo todo em casa com um paninho na mão, aonde o familiar põe a mão na mesa, é de vidro, ficou a marca do dedo, já passa o pano, né? E já é um pano com álcool. Então, tem pessoas que estão se intoxicando, pessoas que estão pegando cândida, fazendo uma diluição concentrada dessa cândida, passando cândida e desenvolvendo urticária, né? Por mania de limpeza, exagero na limpeza. Existem algumas pessoas que têm sintomas assim de não pronunciar determinadas palavras porque vai dar azar. Então, não pode falar a palavra morte, não pode falar a palavra câncer, não pode falar nada, porque tem algumas palavras que a pessoa cisma que dá azar. Falar a palavra do demônio, diabo, palavras, assim, em geral, lógico, palavras negativas, né? Então, a pessoa não pode nem escutar falar. E quando escuta outra pessoa falar uma palavra que ela julga negativa, ela vai cumprir um ritual para limpar aquilo dela,
do corpo energético dela, porque acredita piamente que aquela palavra impregnou no corpo dela e que aquilo vai dar um azar tremendo para ela e para a família, ou para a família. São pessoas que têm muita indecisão diante de situações corriqueiras. É muito comum quem tem toque ficar muito na dúvida se compra vermelho ou se compra amarelo. Se compra, se vai escolher um sorvete de chocolate ou um de creme. Essa dualidade, essa indecisão é muito comum no transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque corre o risco, sempre se escolhe errado, vai dar azar, vai acontecer uma desgraça. Então, não pode errar, não pode falhar. São pessoas que se cobram demais, demais, demais. Cobram-se o tempo todo. Movimentos repetitivos, por exemplo, pessoa que passa por uma porta, por um batente de porta, não pisa na divisão, na soleira, porque vai dar azar. Ou então, atravessa o batente de porta e bate com o pé 2, 3 vezes no chão para deixar para trás a energia negativa. Então, qualquer batente de porta dentro de casa que ela atravessa, eu estou citando exemplos de pacientes que eu já presenciei. Então, passa pelo batente de porta, bate com a mão 2 vezes, ou bate com o pé 2 vezes, 3 vezes, volta. Teve uma paciente que ela entrava e saía. Entrava, dava o passo à frente, pulando a soleira. E depois voltava e depois entrava de novo. Quando ela entrasse numa loja, na casa de alguém, em algum lugar para ela desconhecido, ela entrava e saía, depois entrava de novo. Então, cada um tem a sua mania. Cada um vai desenvolver, de acordo com a sua vida, com a sua experiência, as suas próprias manias. Mas tudo isso é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Pensamentos repetitivos de morte, de acidente, que traz muita intranquilidade, muita impaciência e, às vezes, até muita insônia. Pessoas que não conseguem dormir por pensamentos negativos. E se o meu filho entrar e não entrar com o pé direito em casa, isso vai trazer uma desgraça. Então, essa senhora, ela ficava esperando o filho chegar da balada para avisá-lo imediatamente de que ele tinha que entrar com o pé direito, porque ele poderia entrar meio alterado, um pouquinho bêbado e tal, e ela tinha essa preocupação de que qualquer pessoa, o tempo todo, que entrasse na casa dela, tinha que entrar com o pé direito, senão ia trazer azar. Imagina o sofrimento dessa pessoa, a dificuldade de viver dessa maneira. Às vezes o diagnóstico leva até mais de 10 anos. E crianças a partir de 3, 4 anos já podem ter manias e vocês têm que ficar atentos a essas manias das crianças. Tá? Tem criança que tem mania, que só usa o mesmo lápis na escola e chora quando aquele lápis acaba, só usa a mesma roupa, que tem mania de guardar determinado objeto num determinado local dentro do quarto. Começa pequeno, vocês têm que ficar atentos. É muito mais frequente nos meninos do que nas meninas. Também é uma característica. Na medicina chinesa, existe uma desarmonia entre 5 grandes órgãos. O fígado, o coração, o baço, o pulmão e o rim. Então, é uma desarmonia geral. Nós temos que lembrar, é uma coisa bem bonita, na medicina chinesa, inclusive eu coloquei aqui no meu livro de medicina, na página 216 do livro, que eu falo de transtorno obsessivo compulsivo, eu cito um texto de um colega do Campiglia, de um livro de medicina chinesa. Ele diz o seguinte, que a ansiedade, a obsessão pode ser sintomas de desequilíbrio de qualquer um desses órgãos que eu já comentei. Coração, o rim, o fígado, o rim, o baço e o pulmão. Então, ele diz o seguinte, que o desequilíbrio em qualquer desses 5 órgãos, mais marcadamente, os distúrbios do Shen, o espírito que se aloja no coração. Na medicina chinesa, o Shen
é albergado no coração, é a alma que está no coração, é o sentimento que está no coração. O coração é o órgão que funciona como se fosse um receptáculo das funções da consciência, que estão ativas na sua consciência. Ele abriga e expressa os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos mais profundos, a sua imaginação, o seu intelecto, a sua memória, os eventos do seu passado. Isso é o Shen que está no seu coração. É como se fosse um copo ou um cálice. O coração contém o sangue e o Shen. Então, o que é o coração? O coração não é cheio de câmeras? Então, ele alberga o Shen, a alma, os pensamentos, a memória e também o sangue. Então, ele diz que é como se o coração, o sangue, fosse o vinho sagrado do coração. Ou seja, ao se alojar no coração, o Shen não está em um lugar fixo, ele se distribui, ele circula com o sangue pelos vasos em todos os órgãos. Então, o desequilíbrio do Shen, que é a grande alma albergada no coração, pode, com o impulso do sangue, que o coração é uma bomba que impulsiona sangue, pode levar o desequilíbrio de todos os órgãos. Ele está em todo o corpo, pois o sangue dos vasos irriga tudo, da pele até os olhos. O Shen é, portanto, uma atividade dinâmica que está na essência do coração. Ele adquire e desenvolve a consciência, interagindo com o mundo, com os próprios órgãos, e o Shen está sempre ligado a cada um dos 5 órgãos, porque ele se distribui a partir do coração. Uma pessoa que tem toque tem o desequilíbrio do Shen em primeiro lugar. Dessa alma albergada ao coração, essa é a visão da medicina tradicional chinesa. Então, quando nós temos um paciente com toque, nós fazemos o quê? Nós tentamos harmonizar o Shen e, em geral, o que eu vejo é um excesso de calor, de fogo, de umidade, de mucosidade a partir do coração se distribuindo através do sangue para os outros órgãos. Então, é um desequilíbrio complexo e que merece bastante atenção. Na medicina chinesa, nós usamos vários medicamentos, eu vou citar alguns: Shai Hu Jia Long, Gumulitang, Xuanzao Rentang, Gamai Dazaltang, Tianvan, Buxindão e etc. Vou citando os nomes, cada um é cada um. Na homeopatia, nós usamos muito fósforos com acônitum, em potências altas, arsênico, aurum metálico, que é ouro metálico, que é um excelente medicamento para a emoção, para o coração, depende de cada paciente. Na medicina alopática, se usa os antidepressivos, os inibidores da recaptação da serotonina, indica-se muitas terapias cognitivo-comportamental e outros tipos de psicoterapias, importantíssimo, acupuntura, constelação familiar para tirar essa raiz que vem da família, de outras pessoas que tiveram toque em outras gerações, a microfisioterapia, a terapia crânio-sacral, tudo isso ajuda muito a fazer esse equilíbrio do Shen e acalmar a mente. Do ponto de vista emocional, pela medicina germânica, conflitos de território, mais de um conflito está envolvido, conflitos de atrito, de tensões na família, desde a infância, histórias familiares de muitos desequilíbrios mentais, história familiar de toque, insegurança, desânimo, depressão, tristeza, transtornos de ansiedade muito altos e muito prolongados por muito tempo levam ao transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem tratamento sim, mas a pessoa tem que procurar ajuda, né? A pessoa muitas vezes tem medo de procurar ajuda por interromper as manias e isso trazer a morte dele ou de alguém da família. Alguma desgraça muito grande se eu me tratar
Então, se eu não me tratar, eu tenho até consciência que é alguma coisa estranha, mas eu tenho medo de me tratar, porque se eu interromper isso, algo de pior vai acontecer. E aí resiste e não se trata, ok?